Você que chegou aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O nosso papo de hoje é direto para você que sonha em passar no mestrado, mas não faz ideia por onde começar. Conversaremos agora mesmo sobre todas as seções que compõem um projeto de pesquisa. Espero que esse vídeo seja para você. Oi, meus queridos, tudo bem? Se vocês continuam por aqui, eu vou entender que você tem interesse nesse conteúdo. Muito obrigado por permanecer aqui e de antemão já começo apresentando o nosso canal. Nosso canal chama-se Por um Texto Acadêmico e vocês são, como eu disse, muito bem-vindos aqui. Espero que gostem do conteúdo que a gente vai começar a desenvolver aqui para vocês, todos voltados para essa área de metodologia científica, essa área acadêmica. Por isso, o nome do canal, Por um Texto Acadêmico. Muito prazer, sou o professor Joaquim Lopes, sou graduado em Letras, tenho mestrado também na área de Letras e atuo na área de metodologia científica, o que tornou-se para mim uma grande paixão. Então, nós vamos ter muito conteúdo para ficarmos esse tempo aqui trazendo sempre dicas, sempre macetes, muita teoria, além de muita teoria, muita prática também, para você ficar super esperto aí. E o conteúdo de hoje, muito importante, tá? Você que sonha em passar no mestrado, em ingressar no mestrado, mas infelizmente você não sabe como elaborar um projeto de pesquisa, o conteúdo que a gente vai bater esse papo hoje é exatamente sobre isso, tá? Sobre como é que a gente vai conseguir elaborar do zero um projeto de pesquisa para que ele seja realmente competitivo. Porque não é só você elaborar um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, ele tem que ser um projeto bem competitivo, tá? Então eu desejo realmente que você fique com a gente. E se esse conteúdo é para você, eu já peço aqui para você deixar o seu like, tá? Que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te agradar. Deixa o seu like e peço gentilmente que você já se inscreva no canal. Nós estamos aí com muito conteúdo para preparar, então você inscrito no canal e ativando as notificações, você já recebe em primeira mão a notificação e já fica esperto aí de tudo que está acontecendo no meio acadêmico. Nesse nosso primeiro vídeo a gente vai aprender a elaborar passo a passo um projeto de pesquisa para mestrado. Então, existem alguns passos importantes para que a gente possa elaborar um projeto de pesquisa de mestrado. Passos esses você vai compreender se você vai tentar passar para ingressar em um edital específico, em um programa específico, você vai ter o edital. E lá nesse edital você vai saber o que a banca daquela universidade vai solicitar como as sessões para você elaborar o projeto. Mas existem as sessões que já são tradicionais, já são comuns, por assim dizer, a vários programas de acesso a mestrado, como, por exemplo, a introdução, a justificativa, a problemática, hipóteses, se for o caso, também. Aí a gente vai lá para o referencial teórico, tem também a seção de metodologia, tem a seção do cronograma e principalmente, vou dizer assim, principalmente as referências, tá? Porque essas seções do projeto de pesquisa, elas são comuns a todos os editais, a quase todos os editais, podemos falar dessa forma, tá? Tem alguns editais que trazem também a seção resumo. Não é uma seção muito comum, mas a gente costuma ver aqui e acolá em um edital de seleção para mestrado. Para começar essa conversa, a gente tem que pensar principalmente aí, o que eu vou fazer, o que eu vou pesquisar? É uma das perguntas principais. O que eu vou pesquisar no meu projeto de pesquisa, no meu ingresso ao mestrado? Eu recomendo até que você, antes de você imaginar essa pergunta, tentar responder essa pergunta, que você dê uma olhada lá no edital,
dê uma olhada nas linhas de pesquisa dos orientadores do edital. Por que isso? Porque não adianta eu elaborar um projeto de pesquisa ao meu gosto, imaginando que esse projeto de pesquisa esteja perfeito para o mestrado, para o programa que eu quero ingressar, mas se lá no edital, se lá no hall de professores, no corpo docente daquela instituição de pós-graduação, se não abarca aquilo que você deseja pesquisar. Então, o primeiro passo, a minha primeira dica é, se você vai tentar ingressar em um programa específico, que você primeiramente dê uma olhadinha no edital, dê uma olhadinha no programa de pesquisa. Lá no programa de cada professor, lá vai determinar qual é a linha de pesquisa que aquele professor abarca, qual é a linha de pesquisa que aquele professor tem interesse, para a gente ter uma noção se o seu projeto de pesquisa é de interesse daquele professor. Assim sendo, supondo que você já olhou o programa de pesquisa, supondo que você já deu uma curiada ali na vida do seu provável orientador, do seu pretenso orientador, eu recomendo que você dê uma passadinha lá no Lattes desse professor, veja quais são as publicações mais recentes desse professor. Por que isso, professor? Ora, se as publicações recentes daquele professor tem tudo a ver com matemática X ou Y, se você elabora o seu projeto de pesquisa dentro daquela temática que o seu pretenso orientador já está trabalhando, a chance do seu projeto ter acesso, ter aceitação por aquele professor, ela cresce bastante. Tá? Não adianta só o seu projeto estar bonitinho, estar redondinho, mas não tem nada a ver com o tema que o professor, que aquele orientador que você tanto almeja está pesquisando. Então, o primeiro passo é, como eu falei, você dá uma olhada no edital, dá uma olhada nas linhas de pesquisa que o edital abarca, escolher o orientador, ótimo, escolhi o orientador, vou ver o que esse orientador está trabalhando. A partir daí eu vou começar a fazer uma delimitação do meu tema, começar a imaginar o que eu vou trazer como meu objeto de pesquisa, o que eu vou realmente pesquisar. Então você vai, depois de dar uma olhada em tudo isso que eu falei sobre a vida do seu provável orientador, você vai pensar sim no que você vai escrever para agradar essa banca, sobretudo agradar aquele orientador que você está tentando pleitear essa vaga. Normalmente os programas de mestrado são 2 ou 3 vagas, às vezes uma vaga para determinado orientador, e aí então o seu projeto tem que realmente se destacar. Por isso eu te dei a dica especial, dá uma olhada no que o seu provável orientador tem se debruçado atualmente para estudar, para pesquisar. Isso já é uma dica que te coloca muito na frente de outras pessoas que vou escrever sobre isso aqui só porque eu gosto de escrever sobre isso aqui. Isso não é a justificativa, a gente vai ver daqui a pouco, mais na frente, sobre a questão da relevância, a questão da justificativa, tá bom? Então, nós começamos aqui na introdução. Muitos projetos de pesquisa nem trazem essa seção introdução. Às vezes ela já vem ali separada como justificativa, como hipótese, como problemática, problema de pesquisa. Mas eu falando sobre a introdução, você vai entender cada parte que equivale à justificativa, à problemática, à hipótese. Eu queria falar com vocês inicialmente sobre a delimitação do tema, né? E aqui eu lembro a ideia do funil, onde a gente parte do macro até o micro. Nisso eu trago o exemplo da minha dissertação de mestrado, que eu queria falar sobre o Chico Anísio. E também queria falar sobre o messianismo. Aí eu vou iniciar aqui essa ideia falando do messianismo. Ora, o messianismo é um conteúdo sociológico que é abordado no mundo inteiro. Eu não teria como falar sobre o messianismo no mundo inteiro.
E aí o que eu posso fazer? Eu posso tentar trazer esse messianismo para o Brasil. Já estou afunilando um pouquinho. Tá, mas o Brasil também é muito extenso e eu poderia diminuir um pouco mais. Poderia pegar uma área de estudo, uma área científica para falar sobre o messianismo. Ah, eu vou escolher a literatura. Messianismo na literatura. É, ficou legal. Mas como a literatura é tão vasta, né, e também pode ser literatura de algum outro país que não seja o Brasil, assim sendo, eu posso escolher a literatura brasileira. Messianismo na literatura brasileira, beleza. Mas eu ainda posso diminuir um pouquinho. Eu ainda posso afunilar mais um pouquinho. Já estava em messianismo na literatura brasileira. Tá, mas a literatura brasileira também é muito vasta. Eu posso delimitar o meu tema ainda um pouco mais. Eu posso escolher um escritor da literatura brasileira e vou traçar o meu projeto de pesquisa relacionado a ele. Beleza, eu escolhi o escritor Chico Anísio. Messianismo na literatura brasileira, no escritor Chico Anísio. Olha só como está diminuindo, está afunilando. Mas o Chico Anísio, embora muita gente não saiba, ele escreveu 24 livros, entre romance, contos, muito bom. Então já caiu para messianismo na literatura brasileira, messianismo na literatura brasileira do escritor Chico Anísio, já foi delimitando. Tá, mas o escritor Chico Anísio, como eu disse, escreveu mais de 24 livros. Pronto, agora para afunilar, eu vou escolher um texto, uma obra do Chico Anísio. Eu escolhi a obra Jesuíno, o Profeta, do escritor Chico Anísio. Você compreende que veio saindo lá do todo, lá do macro, do ambiente maior, que era o messianismo, já trouxe para a literatura, já trouxe o Chico Anísio, já trouxe para uma obra específica do Chico Anísio, compreende? E aí como ficou o título da dissertação? Messianismo em Jesuíno, o Profeta, de Chico Anísio. Ou seja, você consegue englobar tudo aquilo que você queria, mas de uma forma delimitada, de uma forma que a pessoa, lendo o título, ela consegue identificar realmente sobre o que se trata. Messianismo na literatura, messianismo em Jesuíno, Profeta, de Chico Anísio. Não tem como a pessoa não entender sobre o que se espera falar. Então eu queria partir da delimitação do tema assim: você procura enxugar ao máximo, não pegar uma temática muito aberta, não pegar uma temática muito aberta em que você vai se perder, você não consiga elaborar a contento. Por quê? Porque ficou uma temática muito extensa, não tem uma delimitação, não tem um afunilamento para que você consiga realmente trabalhar a contento aquela temática. E aí você descobriu qual é a temática que você pretende estudar, você já sabe, já tem um objeto mais ou menos ali direcionado, você já consegue vislumbrar algum problema de pesquisa. Mas o que é o problema de pesquisa? O que é essa problemática? O problema de pesquisa é um ponto, é um pontinho que você imaginou ou você descobriu que possa consultar dentro de determinada temática. É um problema que de repente outro teórico, outro pesquisador, outra pessoa não percebeu dentro daquela temática. Tá? É uma lacuna, é uma brecha que ficou e está te causando o quê? Um problema de pesquisa, ou seja, tem uma interrogação ali naquele meio que você percebeu que pode ser estudado aquilo, que pode ser pesquisado aquilo, a fim de descobrir o porquê desse problema. Então, a partir dali você originou uma ideia que vai te levar a um problema, que vai te levar ao que depois a gente vai ver, também é uma hipótese ou algumas hipóteses para que venha a ter solução esse problema de pesquisa. Tá? Então, o problema de pesquisa vai te levar para isso, vai te levar para uma provável hipótese, vai te levar para alguns objetivos. Então, essas sessões estão ali casadas e é sobre cada uma delas que a gente vai falar um pouquinho para você entender por onde começar, entender o que você vai colocar
em cada seção do seu projeto de pesquisa. Então, falando sobre os objetivos você já sabe que eles são divididos em objetivos gerais e objetivos específicos. Eu vou corrigir para objetivo geral e eu explico porque o objetivo geral é 1 e objetivos específicos podem variar entre 3, 4, 5, dependendo da necessidade do seu projeto de pesquisa. O que eu posso falar mais para vocês aqui sobre os objetivos? Eu considero os objetivos, seja geral ou seja específico, desmembramentos do problema de pesquisa. Eu tenho um problema de pesquisa e por meio deste problema eu vou elaborar caminhos. A palavra-chave para o objetivo é caminhos. Caminhos para você atingir alguma coisa. O que seria essa alguma coisa? Caminhos para eu expor um referencial teórico, caminhos para eu desenvolver o meu texto, caminhos para eu obter um resultado através ou de acordo aí com essas análises e por meio de toda a metodologia eu vou chegar a um resultado. Então, os objetivos são esses caminhos que vão me levar a cada seção do meu projeto de pesquisa. Uma coisa importante a ser falado é que normalmente os objetivos específicos eles se transformam nos capítulos da provável dissertação, do provável TCC, quando é o caso, tá? Então, você elaborou ali 3 objetivos, esses objetivos específicos, muito provavelmente, se nada for alterado no decorrer do estudo, da pesquisa, normalmente esses 3 objetivos eles vão se transformar em capítulos da sua dissertação. Um outro ponto importante para falar sobre os objetivos geral e específico, sobre os verbos que você deve utilizar para causar efeito, causar impacto, causar boa impressão, causar um link de entendimento direto do seu projeto de pesquisa. Através dos verbos, você vai mostrar para a banca sobre o que você quer pesquisar. Aí tem alguns verbos importantes: analisar, refletir, examinar e por aí vai. Eu posso deixar aqui na descrição alguns verbos importantes ou um link para você adquirir esses verbos, ter acesso a esses verbos, tá? Então você presta muita atenção que os verbos que você utiliza nos objetivos, eles são extremamente importantes, eles vão dar vida ao seu problema de pesquisa. Continuando essa parte de introdução, nós já falamos aqui sobre os objetivos geral e específico e sobre delimitação do tema. Se no edital for cobrado para você também falar sobre a justificativa, sobre a relevância do seu projeto de pesquisa, você tem que responder basicamente a essa pergunta: por que o seu projeto de pesquisa é importante para você estar pleiteando o mestrado? E aí, como é que você vai responder essa pergunta? Por que o seu projeto de pesquisa é importante para o mestrado? Como é que você justifica que o seu projeto de pesquisa é importante para essa instituição de pós-graduação? Tá? Então, aqui eu vou passar para você algumas dicas do que eu considero importante, do que eu vejo em certames que causam boa impressão na sua maneira de justificar, na sua maneira de dar relevância ao conteúdo da sua pesquisa para aquele programa de pós-graduação. Aqui também gira um pouco em cima daquilo que eu te falei lá no começo, sobre você ver o que está sendo pesquisado nas linhas dos seus orientadores, dos seus pretensos, dos seus prováveis orientadores. Ah, professor, mas eu vou falar a mesma coisa que já estão falando? Não, não é isso. Você pode acrescentar alguma coisa, tá? Você vai acrescentar alguma coisa ao estudo acadêmico desses professores. Você é capaz de fazer isso? Claro que é. Você de repente conseguiu ver uma lacuna que outras pessoas não viram essa lacuna. E aí você vai partir para dar relevância a essa lacuna no meio acadêmico, para a sociedade como um todo,
tá? Tem muita gente que fala assim, que você dá relevância e você justificar, é como se você tivesse que falar que o seu projeto de pesquisa é algo que vai salvar o planeta. Tá? É um pouco de exagero, mas é mais ou menos por aí. O seu projeto de pesquisa vai trazer uma coisa diferente, vai trazer um ponto diferente, que o membro da banca, quando for avaliar essa questão, por que eu vou aceitar esse aqui e não esse, ele vai perceber, através da sua justificativa, que o seu projeto de pesquisa é relevante. E aqui nessa justificativa, o que eu recomendo trazer? Você vai falar da contribuição para o meio acadêmico, você vai falar da contribuição para aquela instituição específica, da contribuição para, até como aspecto global, vai depender, é claro, muito da temática de pesquisa. Tá? Então isso é na relevância que você vai justificar, junto com a relevância vem a justificativa. Por que você merece essa aprovação, mas não porque eu sou uma pessoa bonitinha, não porque eu uso roupinha de marca, não porque eu tirei o meu score na graduação foi 10, não, nada disso, não é que isso não seja importante, mas academicamente falando não vai te ajudar muito. Tá? Então você vai justificar, e aqui eu sempre dou uma dica, normalmente os alunos que têm interesse em acessar programas de pós-graduação, ele saiu de uma preparação na graduação, supondo que tenha saído, que tenha participado de programas de extensão, que tenha participado, que tenha feito um TCC. Muitos programas de graduação não têm um TCC especificamente. Mas supondo que a sua temática do TCC te chamou a atenção e você viu uma nova lacuna de pesquisa naquela temática que você abordou no seu trabalho de conclusão de curso da graduação, que era um tema que você já estudava no seu programa de extensão, no seu PIBID, PIBIC e outros PI que tem aí durante a nossa graduação. Então, essas justificativas, uma aula, uma disciplina que você tinha na graduação que te chamou a atenção e de repente você viu aquela lacuna de pesquisa, essas justificativas são plausíveis, são agradáveis para que a banca de pesquisa, e aí essa banca de pesquisa venha a se agradar. Aí entra a relevância, juntando essa justificativa, que era uma temática que de repente você já trabalhava, que você já viu lá em algum momento da sua vida acadêmica, juntando a isso, você vai trazer a relevância, que é o que eu falei lá no final, as duas vão casar. Você justificou, você deu a relevância. Essas duas estão casadas e vão dar um fecho ali na sua introdução. Se elas vierem separadas, se elas chegarem separadas no edital, no seu projeto de pesquisa, você coloca separado cada uma. Mas se você tem que inserir tudo isso que eu falei em uma única sessão chamada introdução, você vai saber direitinho onde colocar cada parte, cada trechinho, para justificar, para dar relevância, para expor seus objetivos, tá? E uma outra dica, você já começar na introdução a apresentar um pouco do referencial teórico. Vai ter uma sessão onde vai ser a discussão teórica, a fundamentação teórica, a revisão bibliográfica, mas a minha dica é você já inserir rapidamente aqui um pouquinho do referencial teórico, um pouquinho, para você dar uma deixa daquilo que você vai trazer daqui a pouco na sessão fundamentação teórica. Como você vai falar dos objetivos, mesmo que tenha uma sessão cujo nome seja objetivos, você vai trazer aqui esboçando também os objetivos geral e específicos, se for uma sessão inteira única com o nome introdução, tá bom? Se for separado, você deixa cada coisa separada, mas se a sessão tiver o nome introdução, normalmente o edital vai determinar o que você deve inserir na sessão introdução, mas você fica ligado e fica sempre lembrando o que você deve inserir aqui para deixar tudo bem claro, para não faltar nada
daquilo que o edital vem solicitando a você. Aqui na introdução, você também já pode esboçar um pouquinho do tipo de pesquisa que você vai utilizar, ou seja, a sua metodologia de trabalho. E você já pode adiantar aqui alguma coisa, qual é a abordagem que você pretende utilizar, você já pode esboçar aqui. Repito, vai ter sessão para isso, mas é importante, a introdução é a amostra, é o cartão de visita, é você mostrar o seu rostinho já ali para a banca, compreender o que é que você vai realmente fazer, como você vai fazer, por meio de quê, o que é que você espera. Então, na introdução, você já pode adiantar muita coisa, tá? E é o que eu recomendo sempre. Você pode trazer aqui algumas pinceladas sobre o método que você vai trabalhar, como você vai trabalhar, o que você espera desse trabalho, dessa pesquisa, que referencial você vai utilizar, embora, repito, mais uma vez, embora haja uma sessão específica para isso. Mas é melhor você pecar pelo excesso, aqui eu vou abrir esse parênteses, é melhor você pecar pelo excesso, mas eu coloquei lá na seção objetivos, eu tenho que falar aqui na introdução sobre os objetivos, eu estou dizendo um esboço, uma pincelada rápida, você vai pecar pelo excesso. Pior seria se você esquecesse os objetivos, esquecesse de justificar, esquecesse da relevância do seu projeto, aí o seu projeto foi por água abaixo. Mas você colocou, repetiu ali um pouquinho, não tem nenhum problema nesse sentido. Eu estou falando só esboço, não é deixar tudo separado, bonitinho, não. Esboços. Você vai interligar isso ao seu texto. Você vai interligar, você vai conversar de forma técnica, obviamente, ali na sua introdução, apresentando cada sessão bem direitinho. Tá? Mas, repito, cada sessão tem o seu momento certo. E o que eu vou escrever, então, já passei pela introdução, o que eu vou escrever no desenvolvimento do meu projeto de pesquisa? Olha só, uma dica importante sobre o desenvolvimento do seu projeto de pesquisa é você ficar antenado em tudo que se escreve atualmente sobre essa temática, mas também antenado em tudo que já foi escrito. E esse tudo é meio que exagero. Você não vai conseguir, obviamente, ninguém vai conseguir se debruçar sobre tudo que se pesquisa na temática que você escolheu. Não é você e nem sou eu que vai saber tudo sobre isso. Mas o que eu realmente recomendo que você traga aqui no início desse desenvolvimento? Você vai apresentar algumas pesquisas, em alguns programas, em alguns editais, vão chamar isso de pesquisas prévias, vão chamar isso de fortuna crítica. E essas pesquisas prévias vão trazer discussões diversas sobre a mesma temática que você está trabalhando, que você deseja trabalhar. E essas pesquisas prévias vão te levar para alguns pensadores, para alguns teóricos, para alguns pesquisadores que já se debruçaram sobre a temática que você pretende escrever. Temática essa que você, com a sua pretensão, é óbvio, de acordo com aquilo que você projetou, você vai trabalhar de uma forma diferente. Tem aquela lacuna, lembra daquela lacuna de pesquisa que você já descobriu? Mas, dentro da temática, alguns pesquisadores já trabalharam sobre aquilo. Seja como ponto, ou seja, na mesma linha de pesquisa, vai na mesma vertente que você, ou como contraponto. É a mesma temática, mas o teórico caminhou por uma linha diferente. Isso vai te servir, esse tipo de pesquisa vai te servir para você apresentar aqui no seu desenvolvimento. Vai chegar o momento que você vai ter que dizer, existe essa pesquisa teórica, esse pesquisador menciona da seguinte forma, existe esse outro que menciona, que dialoga da seguinte forma, e a minha linha de pesquisa vai seguir por essa linha. Então vai chegar o momento que dentro dessas pesquisas prévias, se você for usar essa ideia de ponto e contraponto, trazendo esses pesquisadores para dialogar com o teu texto, vai chegar um momento em que esses teóricos, esses pesquisadores dialogando com o seu texto, você vai ter que escolher para onde você vai seguir, qual linha de pesquisa você vai seguir. Mas isso você tem que apresentar. Eu sugiro a vocês, na verdade eu não sugiro, eu recomendo, na verdade eu não recomendo,
Eu exijo que você não faça isso. Não faça do seu texto uma coxa de retalhos. Professor, o que é uma coxa de retalhos? Tem a ver com o meu projeto de pesquisa, que não tem nada a ver com retalho. Cara, assim, você vai pegando as citações, vai pegando os pesquisadores, mas ali naquela pesquisa, naquele diálogo, não tem a sua voz de pesquisador, isso virou uma coxa de retalhos. Você só trouxe citações, encheu a sua revisão bibliográfica de citações, encheu a sua fundamentação teórica de citações, mas onde está o seu texto? Professor, mas eu ainda vou discursar, eu ainda vou fazer o projeto de pesquisa, mas aqui você já tem que mostrar uma direção, tá? No desenvolvimento, no referencial teórico, na fundamentação teórica, seja como aparecer lá no edital, você já tem que mostrar a sua voz, por onde é que você vai seguir de acordo com aquela temática. Eu apresentei teórico X, Y, Z, apresentei aqui 10 citações de teóricos diferentes, mas onde está o diálogo da sua voz, da sua pretensão de pesquisa com esses pesquisadores? Tá? Isso é uma coxa de retalho. Se você só traz os pesquisadores, mas vamos dizer assim, em cada parágrafo tem um sujeito lá com a referência no final, só a citação dele, isso é uma coxa de retalho. Cadê o seu diálogo? Cadê a sua conversa com esse pesquisador? É isso que eu estou mencionando. E as bancas gostam desse diálogo. É uma fundamentação teórica, é um diálogo teórico, é uma revisão de bibliografia, mas tem que ter o seu discurso também. Para que eu vou aproveitar aquela citação que eu coloquei? Se eu só coloquei ela lá, eu só citei, mas eu não falei qual o meu interesse com aquela citação. Então é importante aqui no desenvolvimento, aqui no referencial teórico, haver a sua voz de pretenso pesquisador. Não só jogar um monte de teoria, um monte de teórico, e só lá no finalzinho, mas eu vou seguir essa linha de pesquisa. Não. Sugestão meio que intimação, faça um diálogo teórico com essas citações que você vai trazer, com essas pesquisas prévias. E de acordo com essas pesquisas prévias, eu queria dizer a você, faça um meio termo. Tem gente que só coloca os escritores cânones, aqueles mais antigos que você não pode esquecer no seu trabalho. Aí você chega para uma banca que é bem contemporânea, a banca vai dizer assim, mas não citou nenhuma novidade, aqui não tem um teórico novo, não tem um escritor que está trazendo novas pesquisas. Acontece. Você citou só os contemporâneos, só as pesquisas contemporâneas, as pesquisas atuais. Você pegou uma banca que é mais assim antigona, por assim dizer, a banca vai dizer, cadê os cânones? Cadê os teóricos que não podem faltar? Então, cara, para você agradar as duas bancas, faz aí um diálogo que envolva cânones, que envolva esses autores que estão pesquisando agora, e você tem a obrigação, assim como um dia, num futuro próximo, outras pessoas vão estar pesquisando sobre a sua dissertação de mestrado, vão estar falando sobre a sua dissertação de mestrado, você tem a obrigação de trazer essas pesquisas de autores recentes que estão se debruçando, que estão vendo novas lacunas para o texto acadêmico. Esse texto científico que eles estão elaborando agora, elaboraram há pouco tempo, vão elaborar, isso tudo trava um diálogo que é muito importante para o meio acadêmico. Então ficou claro o que você vai trazer aí para o seu desenvolvimento nessa parte de referencial teórico? Pelo amor de Deus, não esqueça esse diálogo, essa conversa que você vai ter com essas pesquisas prévias, tá? É um termo que tem sido muito batido nos programas de mestrado por todo o Brasil. Essas pesquisas prévias são termos importantíssimos aqui, lacuna de pesquisa, pesquisas prévias, tudo isso eu já tentei trazer minuciosamente, eu espero que você esteja entendendo bem direitinho, e ao final dessa ideia
de desenvolvimento, e aqui eu peço gentilmente que se tem alguma coisa aí no desenvolvimento, se tem alguma coisa na introdução que você não está conseguindo entender, já peço, vamos interagir. Qual é o meio que a gente tem para interagir? É esse, é vocês comentarem aqui abaixo, tá? Eu não sou detentor desse conhecimento, eu gosto de estudar bastante sobre isso, eu trabalho nessa área, mas aquilo que eu não sei eu estou pesquisando. E é isso que eu recomendo a vocês. Como é que a gente pode trocar essa ideia de pesquisa? Vocês comentam aí, eu sempre vou estar respondendo, vou responder sempre que possível, farei o possível e o impossível para estar respondendo a vocês. E aqui eu aproveito a ideia de vocês comentarem para pedir, você está gostando do vídeo até aqui? Deixa o seu like, tá? Já se prepara aí para compartilhar com os amigos, para mandar para os amigos que estão naquela luta, que estão precisando elaborar um projeto de pesquisa, cara, mas não sabe como começar. Muita gente até sabe como começar, mas pensa que é extremamente difícil, que é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa de outro mundo, e pode ter certeza, eu consegui, muita gente Brasil afora, aliás, mundo afora conseguiu, e por que é que justamente você não vai conseguir? Tá? Então a ideia é tentar desmistificar, tentar acalmar você em relação ao projeto de pesquisa, tá bom? E aqui a gente segue com uma parte também que é muito importante, com a metodologia da pesquisa. O que é metodologia de pesquisa? Como os outros termos que trazem a nomenclatura para a seção, o projeto de pesquisa também tem uma metodologia para ser executado. É o método que vai te levar a executar aqueles caminhos lá. Como é que que método eu vou utilizar para trafegar por aqueles caminhos que eu falei que são os objetivos? Como é que eu vou chegar até o ponto final da minha pesquisa? Então, através desse método, através da técnica, através de abordagens específicas, eu vou conseguir elaborar o meu projeto de pesquisa. Em relação a essa metodologia para a sua pesquisa, nós temos que ver 4 pontos importantes, né? Que o projeto de pesquisa, você vai escolher qual é o método, não é um método qualquer, você já tem que colocar aqui no projeto de pesquisa, não é esperar o seu projeto de pesquisa ser aprovado e você descobrir qual é o método que você vai pesquisar, qual é o percurso, como você vai percorrer, qual é o meio que você vai atingir aqueles objetivos. Você já tem que deixar bem claro aqui na elaboração do seu projeto de pesquisa, em relação aos procedimentos, em relação à natureza do projeto, em relação aos objetivos. Você tem que ver os vários meios ou os vários métodos e escolher um sobre qual o que o seu projeto vai estar inserido. Tá? Qual é a metodologia específica para o seu projeto de pesquisa? Então, em resumo, o que eu chamo de metodologia? Para o projeto de pesquisa, metodologia é um conjunto de técnicas, é um conjunto de métodos que eu vou utilizar para realizar de forma eficaz o meu projeto de pesquisa, seja ele o projeto de pesquisa para o mestrado, para o doutorado, para o TCC, até para um artigo científico. Eu tenho que ter aquele método de pesquisa, eu tenho que ter aquela técnica de pesquisa. E aqui são vários os métodos. Em outro vídeo no canal nós vamos falar sobre cada método de pesquisa. O que eu posso deixar por antecipação é que você vai precisar escolher esse método. Eu vou deixar aqui na descrição também um link para um texto onde você vai escolher vários métodos, vai escolher um ou dependendo da abordagem, né? Porque tem abordagem que você vai escolher, vai fazer um misto, uma pesquisa do tipo exploratória, com um estudo de caso, com um estudo de campo. Tem várias formas que você pode inserir ali para chegar até o método, para chegar até a metodologia de pesquisa que você realmente tem interesse. Tem outro ponto importante que você precisa atentar lá no edital que você pretende pleitear. Tá? Sobre o cronograma da pesquisa. É tão importante quanto as outras sessões.
O que você vai determinar nesse cronograma de pesquisa? O que tem que ficar bem claro aqui é que o cronograma de pesquisa ele é uma sequência. Ele é uma sequência de situações executáveis, é uma sequência de passos executáveis do início ao final do seu projeto de pesquisa. Na verdade, trocando isso em miúdos, ele é um plano de execução. Você tem um projeto sem um plano de execução, seu projeto certamente não vai dar certo ou vai ser de forma atropelada. Se você tem um plano de execução, você vai executar em cada período aquele plano de execução. Tá? Então, não tem muito segredo em relação a isso. Você vai determinar num quadro lá uma ideia, um cronograma, onde nesse cronograma você vai dizer no primeiro semestre o que você vai fazer. Vai depender muito do edital. E aqui eu digo mais uma vez, dá uma olhada se o edital já traz um modelo. Muitos editais já trazem o modelo, pedem por bimestre, por trimestre, por semestre. Você vai ter que indicar aquele modelo do edital, adaptar o que você vai fazer em cada momento da sua pesquisa. Para ficar bem claro, ele serve para você se organizar. Em resumo, é a sua maneira de se organizar. Tá? Você vai traçar um meio de ir seguindo esses passos organizadamente para você chegar lá no final, na defesa do seu projeto, você não ter esquecido nada, você não ter pulado etapas, você vai chegar lá no final, que está marcado no cronograma, último semestre, vamos dizer assim, lá no quarto semestre está lá, agosto de 2000 e tanto, defesa. Então você chegou em agosto de 2000 você vai defender o seu projeto, vai defender a sua dissertação, na verdade. Eu resumo essa fala sobre o cronograma no que eu acabei de falar, para você dar uma olhadinha no edital, se o edital já traz essa sugestão, já traz um modelo que é próprio da instituição, tá? E você tem o cuidado de ir seguindo rigorosamente. Se não traz, a dica é, dá uma olhada ali se você consegue alguma amostra de projeto de pesquisa que já foi aprovado na instituição, que você conhece alguém, de repente você já conhece alguém que tem um projeto que foi aprovado e ele colocou daquela forma, tá? Mas essa parte não é reprovativa. E eu vou corrigir, não é reprovativa desde que você siga o tempo pré-determinado para o estudo do mestrado. Ah, mas lá diz que são 2 anos. Você colocou um projeto de pesquisa para 1 ano. Você colocou no cronograma um projeto de pesquisa para 4 anos. É estranho, se o cronograma deve compor 2 anos de pesquisa, você tem que dividir o cronograma em 2 anos de pesquisa. E aqui eu entro num ponto que eu gosto bastante, sobre a seção referências, né? Como é que você vai fazer as referências do seu projeto de pesquisa? Tá? Da mesma forma que você fez no seu TCC, da mesma forma que você faz em artigo científico, só aqueles cuidados básicos. Fica sempre atento se tem alguma norma técnica, se tem alguma NBR recente que de repente você não está sabendo, tá? Ou então passa para um profissional fazer essa parte depois que você fechar o texto, depois que você colocar todas as seções do projeto. Se você não tem segurança para fazer a parte normativa, você passa para um profissional. E aqui um ponto importante, eu li 10 livros para elaborar o meu projeto de pesquisa, mas eu não citei de forma direta esses livros no meu projeto de pesquisa. Eu preciso colocar na referência, lá no final, nas referências? A resposta é não. O que você coloca na referência? Lá no final, na seção referência? Tudo aquilo que foi citado no corpo do texto. O que foi citado no corpo do texto, seja de forma direta, seja de forma indireta, seja de forma direta com citação de recuo, sim, você leva lá para o final nas referências, na seção referência. E aqui a gente vai preparar um vídeo só sobre maneira de referenciar,
tá? Então você já fica esperto, sempre esperto aqui no canal, porque nós estamos preparando vídeos também sobre todas as formas que a gente encontrar para fazer referência, tá? Não só aquela referência básica com referência de livro, referência de dissertação, mas a gente vai fazer assim vasculhar de forma geral todas as formas para fazer referência bibliográfica e de modo geral, tá? Porque bibliográfica vai levar muito para essa ideia de apenas livros. É por isso que hoje a gente coloca o nome referências, porque não é só bibliográfica, tá? Então tem muitos outros tipos de referências que a gente traz para essa seção referência. A minha dica é você sempre ficar atento no que se está falando sobre referências voltado aí à BNT. Se não tem segurança, você contrata um profissional da área para fazer isso. E falando sobre profissional da área, o que você é obrigado a fazer antes de protocolar o seu projeto de pesquisa? Uma revisão gramatical. Revisão ortográfica, revisão gramatical é importantíssimo, tá? E conta ponto lá no projeto de pesquisa, tá? Conta ponto se você tem uma seção lá que eles avaliam, normalmente 2,5 em relação a ponto, que é voltado para a adequação gramatical. Então, se você, aqui me permita dizer assim, se você não é de uma área que tem esse cuidado com a adequação gramatical, não se furte a chamar um profissional da área de letras. Tá? Você pode e deve convocar um profissional da área de letras para fazer essa correção, para que você possa apresentar um projeto. Além de um projeto com conteúdo adequado, ele precisa estar bem escrito, tá redigido dentro da norma culta. Tá? Então, você pode e deve convocar um profissional da área de letras para fazer a revisão gramatical. A outra dica muito importante é de repente você não está preparado para ingressar no mestrado naquele ano, naquela seleção. O que eu sugiro? A maioria dos programas de mestrado, eles abrem vagas para alunos especiais. O que é um aluno especial? É um aluno que quer conhecer o programa, que quer cursar a disciplina de determinado professor, que de repente você já até imagina aquele professor como seu provável orientador. A dica importante é essa: você já ingressa no programa de mestrado, na hora que abrir a seleção para alunos especiais, você fica ligado aí no programa de pós-graduação, eles abrem o edital só para isso, para alunos especiais. Então você já ingressa nesses programas para conhecer um pouquinho mais sobre a instituição, sobre o programa, sobre o professor, e aí sim você já vai ter uma noção, já vai ter um acesso, já vai conhecer um pouquinho mais e já vai poder fazer o seu projeto de pesquisa com um outro olhar, com um olhar mais direcionado para aquela instituição, para aquele programa de pesquisa e, sobretudo, para aquele orientador. Queridos, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse conteúdo. Eu espero que tenha desmistificado alguma coisa. Espero que tenha te deixado com vontade de elaborar o seu projeto de pesquisa. Desejo sinceramente que você consiga essa aprovação tão sonhada. Se você gostou do nosso conteúdo, eu já prometo a você que muito mais estará por aqui no canal. Estamos aí com um leque de temas para abordagem, sempre dialogando, sempre conversando, sempre trazendo também o que é de mais atual no meio acadêmico. Então, o que eu posso pedir para você, além do carinho, além do agradecimento, na verdade, de ter ficado até o final desse vídeo, então se você ficou aqui, só não esquece mais uma coisa: deixa o seu like aqui, porque é importante dar uma força para o nosso canal, para a gente estar sempre produzindo conteúdo importante para você. Deixa um comentário aqui para a gente: eu não gostei, tu falou besteira nisso. De bom ou ruim a gente vai filtrar e vai tentar melhorar. É claro, a crítica construtiva, ela sempre será bem-vinda, tá? A crítica destrutiva a gente vai dizendo assim, tenta fazer aí também e convida a gente para curtir. Mas é verdade, então a sua crítica é muito bem-vinda, mesmo a crítica que vai ser um pouco mais pesada, a gente
Tá começando esse canal aqui com muito gosto, tá? Os alunos começaram a pedir, a gente tinha dicas no Instagram, que você também pode seguir o nosso Instagram, tá aí no vídeo. Segue também a gente lá no Instagram, que tem muitas dicas para você. Então, o meu pedido é esse: deixa o seu like, comenta aqui, compartilha com os amigos e o mais importante, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, porque toda vez que a gente lançar um conteúdo novo, você já vai receber a notificação, você já vai ficar ligado e em primeira mão você vai chegar na frente de muita gente para receber novos conteúdos. Cara, muito obrigado pela companhia. A ideia não era ficar um vídeo grande, mas como eu estava falando de um pouco de todas as sessões do projeto, o vídeo cresceu um pouquinho. Mas novos vídeos virão com sessões separadas do projeto de pesquisa, sessões separadas para TCC, para artigos acadêmicos. Então tem muito conteúdo para chegar no canal e nós esperamos que vocês fiquem por aqui no canal, que avisem os amigos, avisem os inimigos. Mas ninguém tem inimigo aqui, né? Mas se tiver, manda para ele também. Certo? Então, fiquem ligados. Obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado. Não esqueça, mais uma vez, dá um like e se inscreva, ativa o sininho, manda para os amigos. É um prazer estar com vocês, tá, gente? Obrigado. E a gente se encontra na aprovação. Um abraço.